tarde encantadora aqui no Museu da Baleia Franca, em Imbituba, celebrando esse dia, esse momento muito especial. Nós estamos aqui com o Célio. Hoje é um dia de celebrar os lançamentos do guia e do documentário Caminho dos Butiazais. Que emoção, que felicidade. Sim, uma grande realização, Celina. Foram 3 anos, à frente desse projeto. E assim, hoje brindamos com o lançamento 3 comunidades de base comunitária, Vila Nova Alvorada, Vila Alvorada e Ribanceira, e com esses 14 polos culturais, turísticos e ambientais, que formatam uma cultura e se torna uma grande realização para a nossa comunidade. Fomentar o turismo, nós sabemos que é muito importante, mas o turismo de sustentabilidade muito mais ainda. Caminho dos Butiazais, que lindo, preservar a natureza dentro do turismo ecológico. Sim, Celina, o Butiá se tornou-se um símbolo de resistência da nossa comunidade e das comunidades ribeirinhas daqui, do litoral catarinense. Então é um grande marco para Imbituba. Foi o primeiro lançamento, é o primeiro guia turístico, um roteiro importante que tem esse roteiro, cultural, turístico e ambientais, para fomentar o nosso turismo sustentável, a nossa cultura popular e o nosso meio ambiente, na proteção das praias, dos rios, dos lagos de Imbituba. Com certeza traz um conteúdo riquíssimo. Eu confesso para vocês que ao entrar aqui no Museu da Baleia Franca, me emocionei. Quando a gente pega palpável um material desses, isso aqui vai ser uma ligação muito grande para o turista, para o veranista que vem aqui à cidade de Imbituba. Porque é um guia, é um roteiro, isso vai dar caminhos, vai abrir caminhos. Conta para nós, Célio, como é que foi assim a ideia, assim, um desafio, uma ideia assim para lançar. Sentiste uma necessidade de fomentar o turismo, de incentivar esse caminho? Assim, partiu de uma ideia que há 50 anos atrás a gente foi transferido de uma comunidade de base açoriana, que era o bairro da Praia, para a construção da ICC, a Indústria Carboquímica Catarinense. E nós perdemos toda aquela riqueza cultural, aquela tradição, o fomento da cultura. E com a transferência para um novo bairro, se juntou-se às comunidades de Vila Alvorada, do bairro da Praia, então se perdeu as festividades, a cultura. E então nós achamos a necessidade de resgatar tudo isso através de uma associação que a gente criou em 2008, que é a Associação Mariscão da Zimba. E logo após criamos um centro cultural e turístico, para fomentar essa cultura. Realizamos 2 projetos, o projeto Rota Açoriana, com 14 municípios, do litoral catarinense, e o projeto Caminho dos Butiazais, que era um projeto de base comunitária. E hoje aqui, celebrando esse lançamento desses 2 ícones, é um dia muito especial, para Imbituba. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre esse lançamento, É emoção ver as pessoas já chegando, autoridades presentes aqui, pessoas que tu tens referência também, municípios vizinhos, autoridades chegando então no momento desse lançamento. A emoção é muito grande, ter hoje aqui uma presidente de fundação reconhecida no estado de Santa Catarina, a Cristiane de Jesus, da cidade de Porto Belo, uma das melhores, ou se não a melhor gestora de cultura do estado de Santa Catarina. É um prazer muito grande. Ela fomentou o projeto da Cachaça do Butiá, que levou até a Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, através do deputado Hermes Stein. E hoje a nossa Cachaça de Butiá é considerada patrimônio cultural e material do estado de Santa Catarina. Foi através da Cris, o nosso projeto, que ela encaminhou e fez a defesa do nosso projeto na Assembleia Legislativa do estado. Que lindo! A gente vê também aqui nesse dia de lançamento do guia e do documentário uma exposição, Exposição certo. De arte, do que se pode fazer com o Butiá. Hoje a identidade cultural é muito importante, um produto para apresentar ao turista. Então nós cativamos isso com os outros artesãos. A gente teve várias palestras, a Cris também esteve em Imbituba, esteve em Laguna, palestrando sobre a importância da identidade cultural no litoral catarinense. E foi através dela que implantamos esse produto
com mais eficiência, com mais qualidade. Hoje nós temos vários produtos derivados do butiá e é um complemento para o turismo, e para o meio ambiente. Com certeza muitas pessoas envolvidas, tanto no documentário quanto no guia. Alguém especial assim que tu gostaria de citar, algum apoiador? Eu quero citar os diretores do Centro Cultural e Turístico Maristão da Zimba, que durante esses anos, são 16 anos de projeto, aqueles que passaram, aqueles que ficaram, foi de grande importância para nós e para a nossa associação também. E agradecer também a Alessandra Santos, da outra administração, que fez um grande trabalho, que trouxe para nós os editais federais, como a Lei Paulo Gustavo, implantou também o Procute, a Lei de Incentivo Municipal, e foi através desses editais que a gente conseguiu realizar esses dois projetos, o guia e o documentário. E quero agradecer também ao pessoal, a Emanuela Quirino, que apostou nesse projeto, elaborou um projeto para nós e dirigiu ele também. Eu tenho um grande carinho pela Emanuele, de ter acreditado. O CEMIC também, o CEMIC é onde eles avaliam os nossos projetos. E todos os nossos projetos, os 4 projetos que nós lançamos em Imbituba, todos eles passaram pelo CEMIC. Tá? Pessoal aqui do Museu da Baleia Franca também, recebendo esse dia, celebrando junto esse dia que nos convida, ao roteiro, conhecer o roteiro de ecoturismo, gastronomia, história e conservação e promover o turismo sustentável. É muita coisa boa em 2 produtos maravilhosos. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Obrigado. E agradecer, porque filhos, netos de próximas gerações terão o butiá, essa árvore, esse arbusto com esse fruto e também o coquinho. Dá para fazer muita coisa com o butiá e principalmente preservar a natureza. Muito obrigada mesmo. Obrigado por essa também. Dedicação e por estar aqui celebrando esse dia tão importante. Agradeço a você, e agradeço também toda a comunidade, o município de Imbituba por essa oportunidade, acreditando em nós, no nosso trabalho, acreditando na cultura popular do município. E assim, vamos deixar um legado para o município de Imbituba e para o estado de Santa Catarina. Com certeza. Acompanhe logo mais bate-papo com as autoridades que continuam chegando aqui nesse dia de celebração, nesse dia que estamos aqui reverenciando o fruto, a árvore e principalmente a sustentabilidade, o cuidado e o respeito com a natureza através de um turismo, educação e cultura aqui no Museu da Baleia Franca em Imbituba. Estamos aqui no Museu da Baleia Franca em Imbituba com a querida, recém-elogiada pelo Célio, a Cris. Seja bem-vinda, Cris. Eu quero que tu te apresente. Muito obrigado pelo convite, de estarmos aqui também. Estou presidente da Fundação Municipal de Cultura de Porto Belo há muitos anos, E lá a gente fomenta muita cultura. E o Célio é um amigo querido, a gente também faz parte do projeto dele da Rota Soriana, com o município de Porto Belo. E hoje é com muita alegria que estou mais uma vez em Imbituba, que é uma cidade a qual eu tenho muito carinho. Ele elogiou muito agora há pouco, falando de Porto Belo. Porto Belo é referência, então, para vários outros municípios. Destacas alguma coisa, assim, dos últimos projetos lá de Porto Belo? Um deles é o fomento de todos os segmentos da arte, que é o Projeto Arteiro, a qual nós temos 18 oficinas gratuitas em todas as áreas da cultura. E agora estamos descentralizando esse projeto para todos os bairros, porque a gente quer levar a cultura para todos os cantos da nossa cidade. Bem como a preservação da cultura popular, da história de Porto Belo. A gente costuma preservar com uma sala de memória que temos na Fundação de Cultura. Então nós temos vários outros projetos, mas eu diria que o município que preserva a sua história, os colonizadores da mesma, eu acho que por isso o destaque.
destaca e também tem identidade própria. Eu acredito muito na cultura. E essa sala de memórias, fiquei muito curiosa, com certeza vou lá visitar. Essa sala de memórias é com contações de histórias, expressões? Não, funciona? Ela possui, né, doação da comunidade, que entendeu que o que é velho a gente joga no lixo e o que é antigo a gente preserva. Então eles doaram para a gente peças, fotos, para que possamos estar contando a história da nossa cidade. Então, quando temos visitação agendada das unidades escolares de municípios da região e do próprio município de Porto Belo, a gente que atende. Que lindo, ela fala com brilho no olhar. Eu acho importante as pessoas que trabalham com cultura falarem de coração, falarem de alma. E esse momento celebrando, então, né, esses produtos aqui, que coisa maravilhosa. Eu, quando cheguei aqui, recebi Caminho dos Butiazais, esse guia. Que emoção e que referência também para a nossa região, não digo só para Imbituba, para toda a região, esse turismo de preservação, Cris. Em Porto Belo, o butiá sempre foi muito utilizado na época da farra de boi, quando acontecia a farra de boi, o pessoal colocava na cachaça e enterrava nos seus terrenos, né, para que pudesse curtir, né, ficar curtida, mais forte, com gosto butiá, 6 meses antes da Páscoa. Então, faz parte das minhas memórias afetivas também. E escolher o turismo, né? Essa pasta importantíssima que tu tens, veio da onde veio, assim, de onde surgiu, assim, tens formação ou para assumir uma pasta importantíssima, porque as pessoas que vêm para cá, para essa região, vêm exatamente por causa dessa natureza toda, né? Eu sou professora de formação, mas sou formada também em gestão pública e produção cultural, né? Que é a área que eu sou apaixonada realmente, se bem que uma está vinculada à outra, educação, turismo, meio ambiente, né? E eu diria também, aproveitando a oportunidade, que a administração municipal precisa aproveitar esse material. 2 materiais lindíssimos, que é o Caminho dos Butiazais e o documentário. Então eu diria ao prefeito Michel que ele pudesse, junto à sua equipe, aproveitar 2 lindos projetos, porque não adianta ter lei de fomento dentro do município se os proponentes não realizam, se a classe artística não realiza projetos. Diferente do Célio de Oliveira, né, que foi o idealizador desses 2 projetos, né, e também do centro cultural que ele tem, né, na Zimba, para fomento da cultura local, da preservação. Então, assim, que a classe artística também, quando abrir os editais, faça parte dos mesmos, se inscreva, né, e façam projetos lindos iguais a esse. Eu acho que Imbituba está com 2 armas favoráveis, né, para áreas importantíssimas, que é a cultura, o turismo e o meio ambiente, com 2 armas lindíssimas, né? Armas do bem, que diríamos, né? Para que possam estar contemplando os turistas e muito mais a comunidade em si, que é o objetivo do Célio, tenho certeza. A gente conversou muito sobre esses projetos quando ele criou, né, dentro da mente dele, e com a ajuda da jornalista, né, e da produtora Lima também, na questão do vídeo e das imagens, né, ele está lindíssimo. Que coisa boa. E Imbituba, então, está muito feliz, né, com esses 2 projetos. E Porto Belo, ele fala muito que é uma referência. Ele visita, né, frequentemente Porto Belo e ele traz muito referência. Vocês têm algum projeto, assim, interligando os municípios? Vocês têm ideia? Nós temos um projeto de gastronomia, que é da ANFRE, Associação do Foz do Rio e Itajaí, a qual a gente faz parte, né? E daí a gente tem um projeto de cultura popular também juntos. Então, quando tem apresentações em Porto Belo, todos os 10 municípios, além de Porto Belo, traz as suas apresentações. Nós temos esse intercâmbio entre nós, né? E também temos esse da gastronomia também, que é importantíssimo. Agora temos um concurso de artesanato da região nossa, da região de Itajaí, né?
que contempla os artesãos que trabalham com identidade cultural. Então é um trabalho também que é muito fomentado dentro de Porto Belo, desde que a gente assumiu em 2017. A gente quis apoiar, né, quem trabalha com as mãos e faz coisas lindas, então a gente vive dando capacitação a elas e agora fomos contemplados, a Fundação de Cultura foi contemplada em um projeto que eu realizei junto com a minha equipe no site do Ministério da Cultura, do Cultura Viva, né, que é para contemplar os artesãos, com imagens, também com uns folders contando a história deles e mostrando o que tu podes levar de Porto Belo através do artesanato. Porque todo mundo quer levar sempre uma lembrança quando vem na nossa cidade, né? Como quando eu venho em Ibituba, eu quero levar um suco de butiá, eu quero levar cachaça de butiá, eu quero levar algo que represente essa cidade. Porque Coca-Cola é o que eu sempre falo, né? Coca-Cola a gente toma no mundo inteiro, né? Então quem vem nos procurar, principalmente nossos turistas, querem levar uma lembrança para alguém que ficou na sua cidade, mas quer levar da cidade onde está visitando. E eu acho que estamos precisando fomentar isso também em Ibituba. Eu creio que muito em breve também será uma referência no artesanato. Estou acreditando muito, né, no pessoal do Conselho de Cultura, com o Célio, e já me coloquei à disposição também do prefeito para vir, para auxiliá-los, porque eu acho que a gente também não tem que ficar, né, com aquele saber da gente, porque todos os dias eu aprendo, mesmo com a experiência que tenho, né? Então, mais é fomentar e espalhar o conhecimento que a gente tem. Então, eu estou de portas abertas para o pessoal do turismo, da cultura do município de Imbituba, a qual eu sempre digo para o meu esposo e para o Célio, que quando eu me aposentar, eu vou vir morar em Imbituba, porque eu sou realmente, isso é verdadeiro mesmo, sou apaixonada por essa cidade, que eu acho que tem um potencial em todas as áreas. Então, como eu estava falando também, essa questão dessa mistura, né, de arte, de meio ambiente, de turismo, tem um potencial enorme. Acho que está precisando remexer isso, né, fomentar, buscar mesmo, sentado atrás de uma mesa, nenhum gestor de área vai conseguir. Tudo que a gente consegue em Porto Belo é através de leis de incentivo, é através de editais, é através da minha busca em Brasília, em todos os lugares onde encontro algo para buscar recursos, é assim que eu faço. Mas já a cultura é sempre o último orçamento, né, dentro do município, geralmente. Lá não, a gente conquistou já espaço, né? Hoje acho que dentro da região nossa e também aqui na região sul, acho que um dos municípios que tem o maior orçamento em cultura. Passa de 3 milhões hoje só para trabalhar a cultura. Então a classe artística é muito bem respeitada por nós, né? E tudo que eu posso, eu faço. Eu estou buscando diariamente, é isso que eu disse. Nós temos que buscar para poder ser referência, né? Então, a minha dedicação junto à minha equipe, a sensibilidade de um prefeito que, quando vereador, em 2008, eu já havia solicitado ele para criarmos a fundação. A gente criou a Fundação Municipal de Cultura, que não pode ficar, ela tem que abrir espaços e braços, mas ela não pode ficar dependendo de uma outra, como diretoria, como assessoria, não. Ela tem que ser fundação, ela tem que ter o CNPJ próprio, né, para que possa, então, estar criando e desenvolvendo projetos, porque senão, sem recursos, também ninguém consegue fazer nada, né? E com certeza, com o orçamento desses, em outras secretarias também vai refletir, com certeza, né? Porque quem está envolvido em arte e em cultura também está curando-se, também está cuidando de si,
né? Então é importante essa cultura, importante esse orçamento e importante também a tua vinda para Imbituba. Gostei muito dessa notícia. Aqui também é um lugar encantador. Essa preservação do butiá, onde tu olha tem aquele morro, né, com o butiá, com a fruta. Tem o cuidado e desenvolver o turismo através desse cuidado da natureza é importante, porque junto com o desenvolvimento turístico vem também alguns desafios, né? Inclusive de educação das pessoas que vêm. Então, trazer junto com o turismo educação e educação ambiental é importantíssimo. A tua vida será super boa. Eu quero te parabenizar. Estamos muito felizes com a tua presença aqui e não é à toa que o Célio te elogiou um monte, assim. E muito obrigada pela tua participação. Célio falar bem de mim é suspeito, porque somos como se fôssemos irmãos mesmo, né? A vida nos apresentou há muitos anos atrás e desde então não nos desgrudamos mais. Nos falamos todos os dias por vídeo, né? Eu tenho o maior carinho, respeito pelo ser humano e pelo trabalhador da cultura que é o Célio. Essa união de vocês, com certeza, a união faz a força, como a gente sempre diz, e com certeza trará grandes benefícios para o nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, estou sempre à disposição, já falei, né, do carinho que eu tenho por essa terra, por essa gente. E assim, a cultura só tem desenvolvimento a partir do momento que o gestor público acredita na cultura como fomento e como desenvolvimento, vínculo para o desenvolvimento da sua cidade, porque é manter a história, né, da sua cidade. E eu acredito muito na cultura. Muitíssimo obrigado também vocês, tá bom? Agora estamos recebendo aqui o Jackson, ele que é secretário de Turismo, Cultura e Inovação. Que desafio estar nessa pasta, hein, Jackson? Seja bem-vindo. Olá, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com vocês. É um desafio realmente, né? Mas é um desafio prazeroso, né? Imbituba é uma cidade que ela tem um DNA turístico maravilhoso, né? Então, só que adormecido, né? Então a gente está reativando. O próprio Museu da Baleia ele já vem aberto há algum tempo, a gente está reestruturando para poder receber grupos, para que a gente possa estar recebendo o turista do dia a dia que vem passear na cidade. Principalmente daqui uns dias vai abrir a nossa temporada da baleia, né? Então a gente já vem fazendo um trabalho, um roteiro. Esse trabalho do Caminho dos Butiazais é maravilhoso. Então assim, dentro da nossa secretaria tem a parte da cultura, né? E como eu sempre falo, não tem como se fazer turismo sem cultura, né? Faz parte do processo os turistas, que assim, Imbituba ela trabalhou muitos anos trabalha muito com o veranista, né? Então eu falo que tem uma diferença muito grande entre veranismo e turismo, né? Então nós estamos encerrando uma temporada de verão que inclusive foi maravilhosa em todo o litoral catarinense, acima do esperado. Só que agora vem aquela preocupação do nosso inverno, né? Que sempre foi chamado de baixa temporada. E esses produtos que estão sendo criados, parabenizo esse grupo que está à frente desse Caminho dos Butiazais. Então esse trabalho deles são produtos que acabam sendo criados para que a gente possa colocar na nossa prateleira turística. E quando eu começar realmente a trazer o turista, a ter um movimento de turista dentro da cidade de Imbituba, eu preciso ter os produtos já formalizados, já na prateleira, pronto para ser comprado. Eu costumo brincar que hoje Imbituba é uma cidade com todas as tendências para a gente fazer um turismo maravilhoso, mas infelizmente o turista ele chega com dinheiro no bolso e vai embora com dinheiro no bolso, porque praticamente todos os pontos turísticos de atrativos nossos hoje, você não tem a possibilidade de comprar um chaveirinho com rabo de baleia, de comprar uma lembrança com o nome de Imbituba, né? Então esse trabalho que vem sendo feito por eles vai ser agregado com os projetos que a gente tem agora dessa gestão. Que legal. E a gente acredita também no potencial dentro da escola. Começar o turismo lá dentro da fase, né, da escola, desenvolvendo guias turísticos, porque a cidade é linda, tem muitos pontos turísticos a serem explorados, como tu falasse, né? São pontos turísticos ainda que assim, eles não estão assim embalados ainda para ir para a prateleira. A gente está ainda somente com aquela parte que eu brinco que é a mão de Deus. Então Deus assim ele proporcionou locais maravilhosos na nossa região, mas que eles têm que ser bem preparados, embalados, colocado uma fita para daí realmente a gente poder pôr na prateleira e poder chamar de produto turístico, apresentar para as operadoras, apresentar num contexto geral nacional e internacional, que é o que a gente vem fazendo. A gente está com um projeto já iniciando agora com o Sebrae, de roteirização, tanto da cidade de Imbituba como das cidades próximas aqui, como Garopaba, Laguna, Jaguaruna e Tubarão.
Então a gente vai estar agora até a metade do ano com um roteiro nosso montado, incluindo Praia do Rosa, Barra de Ibiraquera, Ribanceira com avistamento de baleia, visita no Museu da Baleia, visita na Casa Soriana, visita no Museu do Mirim, que ele vai reabrir ele num formato diferente nos próximos meses. Hoje o Museu do Mirim tem um acervo maravilhoso, conta uma história de Imbituba que poucos conhecem, foi a primeira escola de Imbituba. O primeiro correio, e assim, um prédio histórico que tem todo um acervo dentro que não estava sendo utilizado com uma forma realmente turística. Ele estava sendo aberto somente com agendamentos. A gente vai mudar esse formato, a gente teve reuniões com eles, vamos ceder um espaço maior para que a gente tenha uma sequência pelo menos de quarta a domingo, nos domingos servindo uma comida típica açoriana, um café açoriano. Então, essa é a intenção que a gente vem já trabalhando tanto com os artesãos como com as associações, né? Então, os museus interessam muito para esse processo. Como nós temos o Museu das Conchas em Itapirubá, também a gente já está em contato com eles, mas ele já tem um horário bacana até de funcionamento nos finais de semana. Nós temos o Instituto Australis, são todos produtos que já estão praticamente prontos. Eles precisam só organizar e fazer um roteiro para que o turista tire um dia para ficar realmente em Imbituba fazendo turismo, conhecendo a cultura. A gente quer envolver também a pesca artesanal na época da tainha, né? Para que a gente possa ter utilizado essas ferramentas que são, eu te digo assim, eu comecei a vir em 94 para cá e me apaixonei pela região por essas pequenas coisas que a gente vai vendo aqui. Eu falo que Imbituba assim, tem muita história para ser contada e merece ser mostrada para que se torne realmente um atrativo para que as pessoas venham nos visitar. E com certeza esses dois produtos, então, acompanharão vocês, né, para fora, aí porque a gente quer trazer o turista, como tu falasse, né? O veranista ele já vem naturalmente, porque a praia é muito linda, já tem a sua casa para abrir, já gera todo o movimento da economia, mas tu atrair o turista precisa de um trabalho externo muito forte. É algo a mais, né? Então, eu também sou empresário da rede hoteleira aqui na região também, e por várias oportunidades escutei, às vezes, numa baixa temporada, chega uma família pedindo desconto de uma diária. Daí a gente costuma, mas só uma, vamos ficar 2, 3, a gente negocia. Daí a primeira pergunta que eles fazem, o que eu vou fazer em Imbituba 3 dias? Então, isso me magoou durante muitos anos, escutar essa versão da história. Então, é algo disso que eu penso para poder trazer para quem realmente, quando perguntarem nas pousadas, nos hotéis, no restaurante, no posto de gasolina, quando eles estiverem dentro da nossa cidade, o que eu faço 3 dias em Imbituba? Todo imbitubense saber o que ele vai fazer. Hoje Gramado é um exemplo, Gramado para mim é o maior exemplo turístico dentro do Brasil. Eles conseguiram fazer algo num local que nem aeroporto tem, né, próximo. Então é na serra e a gente tem condições de poder fazer isso aqui. Até esse comentário que você fez sobre as escolas, eu já venho conversando muito com o secretário de Educação, que é um trabalho que tem que ser feito de conscientização das crianças, tanto da parte da história, da cultura, e para que entenda que se a intenção nossa da cidade é que o turismo seja a segunda fonte de renda nossa nos próximos anos, eu preciso que as próximas gerações estejam preparadas para assimilar e dar um produto final de mais qualidade ainda. Acredito que as próximas gerações bem preparadas, que é o que a gente viu acontecer em Gramado e em outras regiões turísticas hoje no Brasil e fora também. E que coisa boa o documentário, ele online, tu envia o link, né? Acessa o QR Code e envia o link para todo o mundo. E também esse material que é impresso, as pessoas chegam, pode estar disponibilizado em pousadas, restaurantes, né? Impresso, tu poder tocar, né? Poder tocar num material desses e se encantar com as fotos, com os registros, né? Dessa praia linda. O material desse, inclusive, eu quero ver com o Célio. A gente tem a feira agora, a WTM em São Paulo, segunda, terça e quarta, 14, 15 e 16 agora de abril. Entre as duas maiores feiras nacionais, é a BAV e a WTM. A WTM ela passa por Londres e Berlim e Brasil. Então é uma feira internacional que passa aqui dentro. Até eu estou combinando com o Célio para levar alguns materiais desses para que a gente vai ter um espaço, né? A gente trabalha junto em parceria com a FEComércio, SEBRAE e Governo do Estado. Então, mesmo antes de secretário, nos últimos 2 anos e meio, eu fiz 16 feiras, custeando todas elas, indo como empresário, e sempre levando material de Imbituba, e isso garante para nós, nessas feiras hoje, um espaço dentro do estande do Governo do Estado, nosso de Imbituba. Então, até nos últimos a gente tem feito uma parceria com Garopaba e dividido com Garopaba esse espaço, porque assim, eu acredito muito que as duas cidades juntas ficam mais fortes.
Então, a gente está com um contato muito bacana com o secretário de Turismo de Garopaba, o Serginho, se tornou amigo pessoal nosso. A gente vem fazendo um trabalho nessas feiras para que a gente venda realmente a região, porque o turismo, eu não vou segurar ele 4, 5 noites só dentro de Imbituba. Eu preciso que levar um dia passear no Centro Histórico de Garopaba, Dunas do Siriú, Gamboa. Ele vai ficar um dia passeando em Imbituba. Eu preciso de Laguna, com o Centro Histórico, com toda aquela cultura, com os botos dando aquele show no Rio todos os dias, com gastronomia, Farol de Santa Marta. Só que hoje, assim, se você for analisar de toda essa região, se você pegar Garopaba, Imbituba, Laguna e Jaguaruna, a melhor rede hoteleira hoje está dentro de Imbituba, que ela está dentro da Praia do Rótulo. Então as principais pousadas, estrutura, gastronomia. Então assim, a arrecadação, mesmo a gente fazendo 4 cidades trabalhando junto, ou 5 mesmo, como Tubarão, mas foge um pouco do perfil de praia, então não seria, seria um formato diferente. Mas das 4 de praia hoje que nós temos, a melhor estrutura está dentro de Imbituba. Então trabalhar em parceria com eles é bom para todos. E para nós que nós temos até essa vantagem de já ter algo preparado turisticamente, né? Quero lhe parabenizar, fazendo jus, então, Secretaria de Turismo, Cultura e Inovação. Inovando tudo, inclusive a cultura e o turismo para a nossa região. Parabéns, está em ótimas mãos essa pasta do turismo aqui de Imbituba. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição de vocês, aceitando ideias, conversando, para que a gente possa fazer realmente uma cidade melhor para todos. E divulgando cada vez mais essas belezas naturais que tem aqui na nossa região. O Mariscão da Zimba, através do seu coordenador, Célio Oliveira, dá as boas-vindas a todos e agradece pela presença de cada um nesta tarde tão especial. Estamos reunidos aqui para realizar a entrega oficial à cidade de Imbituba do documentário Conhecendo o Caminho dos Butiazais e do guia turístico Caminho dos Butiazais. Ambos os projetos têm como propósito principal valorizar o fruto do butiá, enaltecer os saberes e fazeres tradicionais associados à cultura local e divulgar o município de Imbituba por meio de um roteiro cultural e turístico que resgata e preserva a identidade da nossa região em sua natureza, sabores e saberes. Acreditamos que a cultura é um dos pilares para o desenvolvimento social, econômico e ambiental de uma sociedade. A entrega deste material à cidade simboliza esse compromisso com a valorização do que temos de mais autêntico, nossa identidade. O documentário foi viabilizado com recursos da Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo Federal e através da Prefeitura Municipal de Imbituba. Já o guia turístico foi desenvolvido com apoio da Prefeitura Municipal de Imbituba, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, via Superintendência de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Procult 01 de 2023, com incentivo fiscal da empresa Fert Santa. Todo o conteúdo foi idealizado e produzido com mais alto nível de qualidade. A jornalista doutora Emanuele Quirino Alves de Avis assina o conteúdo editorial e a direção dos projetos, enquanto as imagens, tanto fotográficas quanto audiovisuais, são de autoria de Cláudio Moreira Lima, da produtora Amor Lima Produções. O guia, que todos receberam ao chegar aqui, celebra a Rota dos Butiazais, que conecta comunidades tradicionais, onde ainda é possível ver os butiazais em relativa abundância. Traz informações, o mesmo, sobre o butiá, sua natureza e importância de forma didática e acessível para todos os públicos. Inclui os 14 pontos da rota, informando detalhes de suas histórias, mas também informações práticas e curiosidades para a aventura do visitante. Portanto, considerando a importância de uma distribuição máxima e como a contrapartida,
Toda a integralidade da produção será distribuída gratuitamente em pontos turísticos, meios de hospedagens e gastronomias e eventos. O acesso digital também será totalmente gratuito via o link direto e QR Code. O guia inclui uma recomendação que o leitor, quando não tiver mais interesse, ao invés de descartá-lo, compartilhe-o, promovendo uma campanha para aumentar a vida útil do material impresso. Neste momento, portanto, convidamos para fazer uso da palavra as seguintes autoridades. Neste momento, chamamos o secretário municipal de Turismo, Cultura e Inovação, Jackson Louro, que irá receber, né, este presente. Imbituba está recebendo 2 presentes, né? Então, é da máxima importância, né, que o senhor tenha essa leitura, né? E a gente tem certeza que vai fazer bom uso do material para desenvolver o turismo também dentro da cidade de Imbituba. Olá, boa tarde a todos. Com certeza, é um produto turístico que a cidade está ganhando. Esse trabalho tem que ser feito em parcerias com essas entidades, com os grupos, o próprio Museu da Baleia, Museu do Mirim. Então, esse produto, inclusive, eu já estava comentando com o Célio, eu quero aproveitar ele, a gente já vai ter agora 14, 15 e 16, a WTM em São Paulo, que é a segunda maior feira que nós temos dentro do Brasil. E ter a oportunidade de ter mais um produto, que esse trabalho que a gente já vem fazendo das feiras é um trabalho que já vem há alguns anos. Então, hoje a gente tem a possibilidade de ter um espaço, um balcão dentro dessas feiras para poder apresentar o produto em Imbituba, e com certeza vai ser muito bem aproveitado. Faz parte da cultura local. O artesanato é algo que eu costumo brincar com alguns amigos, e é verdade, hoje Imbituba é uma cidade que tem um potencial turístico tremendo, mas é um dos poucos locais que eu conheço que o turista chega com dinheiro no bolso e vai embora com dinheiro no bolso, porque normalmente ele não tem onde gastar, não tem um chaveirinho de baleia, não tem a opção de estar com facilidade comprando uma cachaça dessa maravilhosa que é produzida com o butiá. E o artesanato local mesmo, comprar a ideia, a cultura. Então, esse é uma das ferramentas que a gente vai fazer de tudo para que nessa gestão realmente seja colocada em prática. Então, com lojinhas, podendo disponibilizar os produtos locais nossos. Então, agradeço muito, Célio, por esse produto que está sendo entregue para a prefeitura. A cidade, né, de Imbituba ganha muito com isso e ajuda a gente a fortalecer o turismo e fazer um trabalho para poder dar uma sequência. Agradeço muito. Obrigado, então, ao nosso secretário municipal de Turismo, Cultura e Inovação, Jackson, né? Nesse momento, chamamos, então, a jornalista e diretora dos projetos, doutora Emanuele Quirino Alves de Aviso. Há tempo, merecidas salvas de palmas, né? Há tempo, a gente também quer agradecer a presença do Elises Groth, que é o vereador do município, bem como o Henrique Melo, também outro vereador da cidade, que está aqui, né, prestigiando esse momento tão importante para a cultura, turismo e meio ambiente da cidade. Então, com vocês, a Emanuele. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença. Quero começar dizendo que os butiazais resistem. Resistem ao vento que sopra do mar, às construções que avançam sobre a natureza, às mudanças de ritmo. Resistir aqui não é somente estar de pé, é continuar vivendo, nutrindo, multiplicando, semeando, contando histórias. Quando olhamos um butiazeiro solitário em meio às dunas ou às restingas, o que vemos não é só uma planta, vemos um símbolo, um guardião da memória, um espelho da nossa própria identidade. Assim como os butiazais, a cultura local também resiste, silenciosa às vezes, mas viva. Ela resiste ao esquecimento, à massificação, aos preconceitos com o que é simples, caseiro, a pós-modernidade, a moda arquitetônica, a pressa do mundo. E foi exatamente isso que quisemos capturar e valorizar nesse projeto, a força da identidade de Imbituba frente às transformações do tempo. A Rota dos Butiazais é mais do que um trajeto geográfico. É um caminho simbólico, tecido com os fios da memória,
da oralidade, da tradição, da natureza. É o percurso que liga o passado ao presente, que conecta pessoas, sabores, saberes. Quando começamos a construir esse projeto, né, Célia? Sabíamos que não bastava registrar. Era preciso revelar que há um imaginário coletivo que pulsa nesse território e que precisa ser olhado, respeitado e preservado. O documentário Conhecendo o Caminho dos Butiazais e o guia turístico são frutos desse processo de observação e de verdadeiro encantamento. São ferramentas para que moradores e visitantes possam se reconectar com um patrimônio que é vivo, que respira na terra e transpira no mar. Esse trabalho só foi possível porque muitas mãos e corações se envolveram. Agradeço ao Centro Cultural e Turístico Mariscão da Zimba e seus membros idealizadores dos projetos, especialmente ao Célio de Oliveira, que é o coração de todas essas ideias, que vive a nossa cultura e é um agente de divulgação incansável do nosso patrimônio material. Agradeço também à Prefeitura de Imbituba, à Secretaria e Diretoria de Cultura, aos membros do Conselho Municipal de Incentivo à Cultura e, especialmente, à equipe do Museu Nacional da Baleia Franca, que nos acolheu de forma muito atenciosa. Agradeço à Ferti Santa pelo incentivo cultural, através da renúncia fiscal, que viabilizou a realização do guia. Ao Cláudio Lima, profissional sensacional de cinegrafia e minha dupla neste trabalho, que não está aqui hoje, não pôde estar, está na Austrália, do outro lado do planeta. A Lohane Amorim, revisora incansável dos meus textos, há mais de 30 anos, por mais que não pareça. E a gráfica e editora Copiarte, em nome de Viviane Godoy. Agradeço à minha família, especialmente ao meu marido, meus pais, meus sogros, meus padrinhos aqui presentes hoje. Aos amigos e a todos que acreditaram na potência desse projeto, mas também dos próximos que estão por vir. Ainda esse ano, temos mais um projeto do Mariscão da Zimba, que será lançado através do Procult, que é o livro As Faces de Anitta. Particularmente, também lançarei meu livro Resultado da minha tese de doutorado, A Alma de Imbituba. E, em parceria com Lohane Amorim e Helena Machado, integro a produção do jogo de perguntas e respostas sobre Imbituba. Antes de concluir, gostaria de destacar que o documentário que será apresentado a seguir, em sua versão no YouTube, contém legendas em português, disponíveis para garantir o acesso para quem escuta com os olhos, para quem lê o mundo em silêncio, para quem precisa de outra forma de sentir. E também fizemos questão de incluir legendas em inglês e espanhol, para que as legendas sejam pontes que atravessem mares e fronteiras, levando a nossa cultura para além do que o olhar alcança, porque o Butiá fala muitas línguas, a língua da terra, do sabor, da tradição e agora também do mundo. Espero sinceramente que este material inspire um novo olhar sobre o que é cultura, que as pessoas entendam que preservar os butiazais é também preservar a nossa forma de ser, de viver e de nos reconhecermos como parte desta terra. Porque quando cuidamos da memória do passado no presente, a gente constrói o futuro, mas não um futuro qualquer, um futuro com identidade, com personalidade, com aquilo que nos faz diferentes dos outros, com aquilo que nos ancora, mesmo em tempos de mudança. Um futuro em que as raízes são tão importantes quanto as asas, e onde o caminho não é só paisagem, é pertencimento. Muito obrigada. Para alguém igual ao doutor Emanuele, né, criar, ir buscar imagens, roteiros, criar todo o escrito, né, deste documentário, precisou alguém pensar, idealizar, buscar, né, também uma forma de participar de todos os editais. Eu, como amiga pessoal dele, conheço bastante, né, a luta pela cultura, a luta por manter as tradições culturais, as nossas memórias afetivas, né, dentro de nós, e se é alguém que mantém e busca, é o Célio de Oliveira, que idealizou esses dois
projetos, né, junto à associação a qual ele coordena. Então, eu chamo para finalizar as falas aqui, depois a gente divulgar esse material lindo que eles prepararam, que é o documentário. Célio de Oliveira. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença dos amigos, dos vereadores dessa cidade, do secretário, da minha amiga Cris, que é presidente da Fundação de Cultura de Porto Belo, diretora da ANFRE dos 9 municípios do litoral catarinense. Cris, quero te agradecer por esse momento especial, tá? Tu mora no meu coração, tá? Emanuele Querino, tu fosse 1000 para mim. Já o 4º edital que a gente trabalha junto, o primeiro foi Jorge Coelho, Coração Soriano, depois os Brinquedos Açorianos, e agora o guia e o documentário. Eu tenho muita gente para agradecer, tá? Mas os principais, Alessandra Santos, que esteve à frente da Superintendência de Cultura do nosso município, gente da nossa comunidade. Esteve numa luta incansável para trazer a Lei Paulo Gustavo para Ibituba. Muitos municípios desistiram dessa lei porque era difícil a execução dela. Mas a Alessandra, na sua luta de amor pela cultura popular, trouxe a Ibituba. O Procute também é um grande trabalho que a Alessandra fez, de incentivo à cultura do município de Ibituba. Quero agradecer também o nosso diretor de cultura, Ronaldo Pires, a Mari, pelo apoio que deu a gente aqui no Museu Baleia Franca. Quero agradecer uma pessoa que não pôde estar presente hoje, o nosso secretário de Estado do Meio Ambiente, Hermes Stein, que levou o nosso produto, a cachaça de Butiá, numa PL na Assembleia Legislativa do Estado, para ser reconhecida como patrimônio cultural e imaterial de Santa Catarina. Foi uma luta muito importante, através da Cris, que apresentou o projeto, e foi aprovado por 18 comissões na Assembleia. Levamos 2 anos de luta, mas conseguimos trazer esse grande propósito do nosso produto, a cachaça de Butiá, ser reconhecida como patrimônio cultural e imaterial de Santa Catarina. Desejo a vocês o documentário é um grande sonho. As nossas belezas naturais estão estampadas, a nossa flora, a fauna e as belezas desse recanto, dos 14 polos culturais e turísticos, dessas 3 comunidades de base comunitária, Vila Alvorada, Nova Alvorada e Ribanceira. Obrigado a todos que estão aqui presentes, e de coração, vocês vão ter um grande espetáculo de imagens nesse documentário. Muito obrigado. Neste momento, teremos, então, a exibição do documentário Conhecendo o Caminho dos Butiazais. O curta-metragem documentário destaca a relevância dos butiazais em Ibituba. Além de apresentar a riqueza natural desses ecossistemas, o documentário vai explorar a interligação entre os butiazais, a cultura local, as tradições, a preservação ambiental, divulgando, portanto, os 14 pontos de visitação. Atende à necessidade de preservar e promover esse patrimônio cultural, natural e imaterial, fornecendo informações cruciais para a conservação ambiental e promovendo o turismo cultural e sustentável na região. Como contrapartida, serão realizados pelo menos 3 exibições públicas do documentário, sendo esta a primeira, e ele está disponível gratuitamente no YouTube. O documentário faz um registro para moradores e turistas que desejam conhecer o roteiro, mas também será uma ferramenta educativa, com imagens deslumbrantes de Ibituba. Portanto, vamos, então, à exibição deste lindo material.
Imagine-se caminhando pelos butiazais de Imbituba. Um mundo exuberante em extinção, onde a natureza se entrelaça com a herança cultural. Nossa trilha começa entre as palmeiras de butiazeiro e com o sussurro do vento. Os butiazais não são apenas ecossistemas, são guardiões de tradições ancestrais e testemunhas silenciosas do passado, semeando a esperança de viver o futuro. Ao entrar nessa viagem, você vai experimentar a harmonia entre a natureza e a cultura em Imbituba, onde as folhas de butiazeiro se tornam páginas da história. Junte-se a nós para explorar o caminho dos butiazais como você nunca viu. Um roteiro que une passado, presente e futuro. Butiá catarinensis, butiá da praia. O butiá é uma espécie de palmeira exclusiva do litoral sul do Brasil, endêmica da região, o que significa que é encontrada apenas nessa área específica, está à beira da extinção em território catarinense e em situação crítica no Rio Grande do Sul. Em algumas áreas onde crescem agrupadas, essas palmeiras formam o que chamamos de butiazais. Os maiores butiazais de Santa Catarina podem ser encontrados em locais como Laguna e Imbituba, onde prosperam em solos arenosos próximo à costa. O butiá, além de ser um patrimônio natural de grande valor ecológico, representa um importante elemento da cultura e da economia catarinense. A palmeira, que pode viver por mais de 200 anos, enfrenta sérias ameaças devido à expansão urbana. O plantio de butiás e a valorização da produção artesanal são algumas das ações que podem contribuir para a proteção dessa espécie e para manter vivas nossas tradições. Foi nesse contexto que surgiu o roteiro Caminho dos Butiazais, uma ferramenta para fomentar o turismo, a cultura e o meio ambiente em 3 comunidades: Ribanceira, Vila Nova Alvorada e Vila Alvorada. Os butiazais foram escolhidos porque essas 3 comunidades são cercadas por uma grande quantidade de butiazais, que são 10 hectares. O butiá está inserido nessas 3 comunidades através da cultura local. Nos anos 60, 70, faziam a cachaça de butiá, né? E tendo isso um meio de implementar na sustentação das suas famílias, né? Está inserido através da cultura popular, né? No fomento do cultivo, né? E da venda dos seus produtos. A cachaça de butiá, a geleia de butiá, o pão de butiá, produtos artesanais. É costume dizer que só valorizamos aquilo que conhecemos. Então, queremos te levar para conhecer o caminho dos butiazais, um roteiro em que os butiazeiros têm diferentes papéis, ora protagonistas, ora coadjuvantes, mas sempre presentes. Nosso roteiro inicia na Lagoa de Ibiraquera, um dos tesouros naturais mais encantadores do Brasil. Rodeada por dunas, a Lagoa de Águas Calmas oferece um ecossistema único, onde o encontro da água doce com a água salgada do mar cria um cenário paradisíaco. Conhecida por sua beleza cenográfica, atrai visitantes em busca de momentos de relaxamento e aventura. Suas águas tranquilas são ideais para famílias e crianças, enquanto os ventos constantes fazem da praia um ponto perfeito para esportes como stand-up paddle, windsurf e kitesurf. Trilhas ao redor da lagoa revelam paisagens de tirar o fôlego, atravessando butiazais, permitindo uma imersão na natureza. A gastronomia local é um atrativo à parte, com pratos à base de frutos do mar, com destaque para os camarões frescos e a tainha, capturados na pesca artesanal, uma tradição ainda viva. Ao visitar, lembre-se de respeitar o meio ambiente, preservando esse santuário natural. Agora vamos conhecer as dunas da Ribanceira. Dunas de areia impressionante são um ponto de registro de achados arqueológicos e também importante para a comunidade tradicional dos areais da Ribanceira. As dunas são um espetáculo natural
esculpido pelo vento e moldado ao longo do tempo. Essas formações de areia clara oferecem paisagens deslumbrantes. É um ecossistema sensível e diverso. Abriga espécies adaptadas ao ambiente costeiro que desempenham um papel vital na proteção da biodiversidade. Mais do que um destino turístico, as dunas da Ribanceira são um patrimônio ecológico que exige cuidado e respeito. Para os visitantes, é uma oportunidade de conexão profunda com um dos cenários mais emblemáticos da região. Juntinho dos primeiros pontos do caminho dos Butiazais está também a Praia da Ribanceira. Uma atmosfera tranquila, perfeita para relaxar e apreciar a natureza. Reflete a cultura da pesca artesanal e o estilo de vida litorâneo. É um cenário de rara beleza, com uma pequena faixa de areia e mar versátil. Na ponta da praia, uma icônica pedra de quase 2 km marca que você está no lugar certo. Um destino popular entre surfistas, a Praia da Ribanceira também é um ponto de observação privilegiado para as majestosas baleias francas que visitam a nossa região entre julho e novembro. Integrada a um rico ecossistema de dunas e butiazais, a praia é um convite à contemplação, à prática de esportes e ao respeito pela natureza. É aqui que temos acesso ao próximo ponto do caminho dos Butiazais, a Praia dos Amores, uma praia pequena e acessível somente por trilha que reserva um recanto preservado de praia. Esse refúgio escondido, cercado por vegetação nativa, tem apenas 50 metros de extensão. A pequena enseada oferece tranquilidade e águas calmas, perfeitas para banhos e mergulhos. Para chegar, a caminhada é leve e em meio à natureza. É um ponto privilegiado para a observação de baleias francas. Sem infraestrutura turística, a Praia dos Amores preserva seu charme natural, um lugar onde a paz encontra a beleza intocada. É aqui que você tem acesso ao ponto seguinte do roteiro, o Costão da Ribanceira. Um costão rochoso com trilhas proporcionando vistas panorâmicas e oportunidades de observação de aves. Vestígios de antigas ocupações humanas adicionam valor histórico. É uma imponente formação rochosa que se estende ao sul da Praia da Ribanceira, revelando paisagens impressionantes. A trilha pelo costão é um convite à aventura. Você terá vistas panorâmicas do mar, mas o trajeto exige preparação física. Daqui vamos para a paradisíaca Praia d'Água. Uma praia tranquila e isolada, acessível apenas por trilha. É um reduto de butiazais e também de imbé, planta que deu nome a Imbituba. São arbustos ricos em história e utilizados na região desde os indígenas. A Praia d'Água é uma joia escondida, preservada pela ausência de grandes intervenções humanas. Rodeada por vegetação nativa, é um santuário natural que encanta por sua beleza rústica e isolamento. As ondas agitadas atraem surfistas experientes, enquanto os arredores oferecem trilhas que conectam a Praia d'Água a outros cenários igualmente deslumbrantes. Esse destino é um convite para explorar a natureza em seu estado mais puro. A Praia d'Água pede que o visitante chegue preparado e disposto a vivenciar uma experiência única de imersão na tranquilidade. E que tal seguir seu passeio pelo próximo ponto do roteiro, a trilha Pontal do Catalão? Com cerca de 4 km de extensão, ela começa na Praia d'Água e vai até a Praia do Porto, passando por formações rochosas, mirantes naturais e o histórico Farol do Catalão, que guia navegantes desde 1918. Ao longo do caminho, você observa uma rica biodiversidade. Não é uma trilha fácil e, por ser bastante preservada, deve ser tratada como um tesouro natural. Chegando na Praia do Porto, você pode visitar o Pico da Diva. No canto norte da Praia do Porto, é uma formação rochosa que oferece uma das vistas mais deslumbrantes do litoral catarinense. Com acesso por trilhas pelo costão ou pela praia,
o local encanta com paisagens que unem o azul do mar, as pedras e o porto ao fundo. Ideal para contemplar o nascer do sol, o Pico da Diva é tão especial que a comunidade preparou um espaço de confraternização e se dedica à preservação desse patrimônio, garantindo sua beleza para as próximas gerações. Visitar o Pico da Diva é vivenciar a harmonia entre o homem e a natureza. Agora chegamos em um ponto especial do roteiro que também tem muita história para contar. É o Mirante da Praia do Porto, um dos nossos principais cartões postais. Situado em uma elevação natural, o mirante oferece uma vista panorâmica da Praia do Porto e do Oceano Atlântico. Abaixo do mirante, você vê o Porto de Imbituba, que tem papel histórico e estratégico no desenvolvimento da região, conectando Santa Catarina ao comércio internacional. Enquanto os navios operam no horizonte, o local remete ao passado das armações baleeiras e às batalhas navais da Revolução Farroupilha. Foi aqui que Anita Garibaldi teve seu batismo de fogo, demonstrando bravura em sua primeira luta pela liberdade. Em um único local, passado, presente e futuro se encontram, convidando você a mergulhar em uma viagem única. Este ponto também está cheio de significado para o povo imbitubense. O ponto preferido meu e da minha comunidade é o Mirante da Praia do Porto. É um grande passo para o incentivo ao nosso turismo, à nossa cultura, de uma transferência do nosso bairro da praia, que há 50 anos nós fomos transferidos de lá para a construção da ICC. E é um ponto do resgate da cultura e das nossas tradições. E foi para resgatar estas tradições do antigo bairro da praia que surgiu o Centro Cultural e Turístico Mariscão da Zimba. Da passagem da nossa comunidade aqui para o morro, foi uma época muito triste, porque a gente perdeu todas as tradições, perdeu toda a cultura, e nós tínhamos que resgatar através do Centro Cultural. Por isso que nós formamos aqui esse Centro Cultural, para resgatar toda aquela tradição que a gente perdeu. Temos as lembranças das lavadeiras, dos pescadores, das famílias, do boi de mamão. Tudo isso era uma tradição, era um folclore verdadeiro, um folclore de família, onde a gente passava as tardes cantando nas rodas de crianças. Então, tinha a rede esconder nas fontes também, que era tradicional pular nos valos, a Dona Jona, que era uma das lavadeiras, sempre correndo atrás da gente, e aquela brincadeira que trazia aquela emoção de felicidade, de família, uma emoção que a gente perdeu agora, através dos tempos. A existência da saída já foi muito triste, porque a maioria das casas vinha em cima de caminhão. Então a gente via arrancar uma raiz da gente, daquele lugar que a gente teve uma infância rica, maravilhosa, e de tradições. Então quando eles colocavam uma casa em cima de caminhão, a gente chorava, para onde a gente ia. O resgate dessa cultura é pelo menos trazer aquela lembrança, que a gente ainda mantém daquelas tradições. Nós tínhamos na comunidade 5 bois de mamãos, do seu Tacílio, do seu Adeni, da família do Lambança, que era tudo muito rico, e tinha aquela forma carinhosa, daquela reunião, naquele gramado à beira da praia também. Então tudo isso a gente se perdeu. O Centro Cultural e Turístico Mariscão da Zimba hoje reúne essas tradições. É um espaço dedicado à preservação e valorização das culturas açoriana, negra, indígena, de Imbituba e do litoral catarinense como um todo. O espaço desenvolve iniciativas como a Rota Açoriana, que integra artesanato, gastronomia e música típica. A iniciativa Caminho dos Butiazais promove a conexão entre o turismo, a cultura e o meio ambiente através de projetos como este que você está assistindo. Entre seus produtos mais emblemáticos está a cachaça de Butiá, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina. Essa cachaça é um símbolo local. Produzida em parceria com a Cachaça do Conde, essa bebida única combina o sabor autêntico
com os saberes e sabores do litoral. É um ponto que promove a cultura e a arte locais, com exposições, eventos e onde você pode adquirir lembranças da sua visita a Imbituba. As folhas do butiá também são matéria-prima para a produção de chapéus, bolsas e outros acessórios, através de projetos como o Costa Butiá. Esse projeto é um projeto de compensação da SCPAR Porto de Imbituba através da empresa Aquaplan pela funcionária Gisele Aguiar. Então procurou-se na cidade o que estava se extinguindo, o que estava se perdendo, e nas entrevistas, na coleta das informações, confirmou-se que na verdade o pessoal falava muito na questão do chapéu com a palha do butiá, da trança com a palha do butiá. Nós só protegemos e defendemos e continuamos partilhando aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente defende, para que serve, para que não serve. Então assim, esse resgate cultural, imaterial, do saber trançar com a palha do butiá, porque antigamente era só para estofados de carros, para colchões, e hoje não, a gente trança. Inicialmente a gente faz o chapéu, mas dele deriva a bolsa, deriva o chinelo, a sandália, o cinto, uma mandala para a composição de parede, um cesto de peixe, um cesto para mesa, uma fruteira. Então assim, tu dá vida, E então assim, tu conhecendo, tu vendo toda essa produção e conhecendo também o sabor da fruta numa forma de um doce, de um licor, de um bolo. Não tem como dimensionar essa riqueza, sabe? Essa palha, que vocês estão vendo aqui, a gente pega, corta ela, bota para secar, não pode pegar chuva, não pode pegar sereno, aí depois chega a noite e guarda ela, que aí ela vai secar e vai ficar nesse ponto aqui. Que chega nesse ponto aqui para limpar a palha, que é aqui. Então tu limpa a palhinha para chegar, tira o talinho, que até como a menina falou, a gente aproveita tudo, o talinho de fora, e aqui tudo que aproveita, no tear, que vai pro tear, que a gente aí tem que amaciar ela, amaciar bem a palha, E aí a gente chega nesse ponto aqui da trança. Aí nós vamos trançar. Tá? Que aqui já tem um começo de uma bolsa. É muito prazeroso, entende? Muito prazer fazer isso aqui. A minha mãe trabalhava com 17, mas eu trabalho com 13. Com 13 palha. Ela tem um encaixezinho, ela tem um segredinho. Não, aqui eu posso pegar 2 palhinhas, porque como eu tô na curva, e tudo é costurado assim. Ele tem que ficar o biquinho pra lá, Se ela ficar invertida, já não dá de fazer, quer ver? Essa tá pra cá e essa tá pra lá, não dá. Então ela tem que ficar tudo o biquinho pra lá, Continuar no mesmo sentido. Isso, aí ela encaixa, ela entra dentro do... Aqui eu vou pegar 2, ela entra dentro do... E tem aquele manejo que tu tens que te coisar, e apertar, e ajeitar, e bater, e tem o martelo, e tem a pedrinha da minha mãe que a gente passa por cima, que isso aqui fica perfeitinho. Então é isso aqui, A costura é desse estilo, daqui tu vai formar várias peças. As peças que quase se tornaram item de museu, hoje ganham vida e viajam pelo mundo com aqueles que escolhem levar consigo um produto artesanal de palha de butiá. E por falar em museu, daqui partimos para o Museu Nacional da Baleia Franca. Este espaço é um testemunho vivo da história e da transformação do pensamento ambiental no Brasil. Situado no antigo barracão da última estação baleeira do país, encerrada em 1973, o espaço resgata a memória de um período marcado pela exploração intensiva das baleias francas, transformando-se em um centro de conscientização e educação ambiental. Seu acervo inclui equipamentos históricos como arpões e ferramentas de processamento,
além de mapas e documentos que ilustram a trajetória da caça e o impacto na biodiversidade marinha. Um dos destaques é o esqueleto completo de uma baleia franca de 14 metros, uma peça impressionante que simboliza tanto a grandiosidade da espécie quanto a urgência de sua preservação. As exposições levam o visitante a uma jornada que começa na era da caça, da pesca, passa pela mobilização para proteger as baleias e chega ao presente, onde Imbituba é um refúgio para esses gigantes do mar. Mais do que um espaço de memória, o museu é um convite à reflexão sobre a relação entre humanidade e natureza. É um ponto imperdível para quem deseja compreender o equilíbrio entre história, cultura e sustentabilidade no litoral brasileiro. Seguindo pela praia, você chega ao 12º ponto do nosso roteiro, os ranchos dos pescadores artesanais. Essas construções simbolizam gerações de tradição. Nestes espaços, redes, barcos e histórias se entrelaçam, preservando a cultura da pesca artesanal. Hoje, esses ranchos enfrentam riscos da urbanização e industrialização, ameaçando não apenas as construções, mas a essência da comunidade. Preservá-los é manter viva uma identidade, uma herança que precisa ser protegida para continuar a contar sua história. Estamos quase terminando a nossa jornada. A penúltima parada é na Capelinha de São Pedro. Construída em 1898, a capela começou abrigando uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, trazida por um capitão irlandês após um naufrágio. Anos depois, a imagem foi transferida para a Igreja Matriz e a capela passou a ser dedicada a São Pedro, padroeiro dos pescadores, refletindo a forte conexão da comunidade com o mar. Ao longo do tempo, a capela enfrentou desafios estruturais, ficando por muitos anos fechada e dentro da área portuária. Em 2018, foi cuidadosamente realocada para facilitar o acesso da comunidade e restaurada, mantendo suas características originais. Hoje, a Capela de São Pedro é palco de celebrações religiosas, eventos culturais e um ponto de encontro cheio de tradições. O roteiro Caminho dos Butiazais termina na Trilha do Farol da Praia da Vila. Com cerca de 2,5 km de extensão, a trilha leva os visitantes a uma jornada pelo costão rochoso e pela Mata Atlântica, avistando a biodiversidade local. O ponto alto do percurso é o Farol de Imbituba. Construído em 1919, oferece uma vista panorâmica do oceano, das praias ao redor e, em especial, das ilhas Santana de Dentro, Santana de Fora e Araras. Ao caminhar por esse trajeto, o tempo parece desacelerar. Preste atenção, porque você pode ver nosso habitante ilustre, o Tropidurus imbituba, um pequeno lagarto que só existe aqui. Este é um roteiro perfeito para quem busca beleza, cultura e uma ligação autêntica com o Imbituba. Chegamos ao fim do Caminho dos Butiazais, uma jornada de força, cultura e conexão com a natureza. Essas palmeiras, testemunhas de histórias e tradições, nos ensinam que preservar o butiá é proteger não apenas uma espécie, mas um legado que une o passado, o presente e um futuro em que os frutos e as folhas do butiá continuem a contar histórias, alimentar sonhos e inspirar gerações. O caminho dos butiazais não termina aqui. Ele se perpetua em cada gesto de cuidado e respeito por essa riqueza singular. O butiá nos une, atravessando gerações e histórias. Esse roteiro permanece vivo em Imbituba, nas suas comunidades e agora em você, que carrega consigo a essência e o significado desta raiz. Que lindo que ficou. Eu tinha visto, né? O Célio havia mandado, mas assim, hoje parece que foi uma emoção diferente, mano. Ficou lindíssimo o trabalho, né? Muito bem preparado. Estava dizendo ao secretário, pega esse presente e não larga mais, né? Porque receber de uma associação
né, com o trabalho de uma jornalista. E temos que falar também do audiovisual, né, dessas imagens lindas, né, realizadas pela empresa, né? Então, o secretário tem certeza que vai continuar apoiando, né, assim como a visão linda, eu sou da área da cultura, mas a visão linda que tem o Conselho Municipal de Cultura, né, a sensibilidade em ver a importância de um trabalho desse, né? Não basta apresentar projetos. Parabéns, Manu, mais uma vez, Célio, e ao jovem, né, que fez a produção dessas imagens, o Cláudio, né, que foi lindíssima. Acho que os vereadores, né, provavelmente, como sugestão, né, lá em Porto Belo a gente faz muito isso. Vou dar uma sugestão, secretário, que é da administração também, né, atual, colocar em lei, né, para permanecer este documentário dentro do trabalho do município na questão da divulgação, né? É importantíssimo também conversar, claro, né, com os produtores desse projeto, mas acho importantíssimo mantê-lo, né, como material de divulgação da cidade. Acho que eu, pelo menos, queria um presente desse para a minha cidade, né? Lindíssimo, né? Parabéns mais uma vez, gente, ao Célio, a Manu, né? E ao Cláudio, mais uma vez, uma salva de palmas linda por esse trabalho lindo, lindo, emocionante. Revive, né, um dos objetivos, revive as memórias afetivas. E eu estava contando ali, quando me entrevistaram, que as memórias afetivas que eu tenho em Porto Belo do butiá era o meu pai enterrando uma garrafa de cachaça com butiá para a farra do boi, que era para curtir, né? Mas por que enterravam? Que era para curtir. Ele deixava 6 meses lá, e depois, só nós crianças, na época, não bebíamos. Depois conheci o sabor também, e até hoje experimento. É mais um trabalho lindíssimo mesmo, assim, me emocionei pelas trilhas, pelas falas, né? E aquela fala linda. Peço até desculpas ao Célio e à Manu, que eu, como fui convidada para vir fazer esse cerimonial tão simples, informal, né? Mas, e fazer esses comentários, porque eu sou da área da cultura, né, e vejo a ausência dentro dos nossos municípios de projetos assim, Mas tenho certeza que com 2 vereadores que respeitaram, né, e aceitaram o convite, e o secretário de turismo, acho que esse projeto só tende a crescer ainda mais e ser mais utilizado, né, com a contrapartida. O evento chegou ao fim. Agradecemos a presença de todas as autoridades, familiares, amigos, que tornaram este momento ainda mais especial. Convidamos todos os presentes a conhecer os produtos, né, artesanais feitos à base de butiá, apresentados por nossos expositores como forma de vivenciar na prática os sabores e tradições que fazem parte da riqueza cultural do nosso território. Muito obrigado. Lançamentos do guia e documentário Caminho dos Butiazais. Confesso para vocês que o coração está aqui, ó, pulsando. Foi de arrepiar a apresentação. Quero iniciar te parabenizando. Te apresenta para nós, Manu. Que lindo trabalho. Muito obrigada pelo prestígio, por virem participar desse evento de lançamento do guia e do documentário Caminho dos Butiazais. Eu sou Emanuele Querino, sou jornalista, doutora em Ciências da Linguagem, e fazer esses 2 materiais, né, tanto o documentário quanto o guia,
foi uma experiência bastante enriquecedora, né, para mim também, de produzir essas pesquisas, né, ver essas imagens, e fico muito feliz de você dizer que se emocionou, né, porque acredito que esse é o objetivo. Quando a gente pensa em documentário, às vezes a gente pensa em algo chato ali, né, as informações, mas esse a gente buscou trazer essa emoção das memórias afetivas, né, das tradições locais relacionadas ao Butiá. Doutora em Ciências da Linguagem. Ciências da Linguagem. E foi uma vibração muito grande do público que estava presente aqui hoje nesse lançamento desses 2 produtos importantes aqui de Imbituba. O pessoal aplaudiu muito após terminado o documentário, né? E da onde é essa inspiração, assim? Porque tu romantiza cada local que a gente visita praticamente diariamente, cada local ali. Mas com esse romantismo, com essa fala, da onde essa inspiração, Manu? Eu acredito que a inspiração vem do viver a cidade. Eu sou uma apaixonada por Imbituba, acredito que como a maioria de todos que estavam aqui hoje. E aí quando a gente olha para cada cantinho que às vezes a gente passa no dia a dia e não percebe e não dá atenção, mas nesse momento que a gente para e olha, poxa, que planta linda, que cenário maravilhoso, que praia deslumbrante, né? Eu gosto muito de acordar cedo e ir na praia de manhã bem cedinho, e muitas vezes eu não vejo ninguém lá, quase ninguém lá. E eu fico pensando, meu Deus, essa maravilha aqui, esse lugar deslumbrante, esse sol maravilhoso, e aquilo é tão inspirador. E não tem ninguém lá olhando, às vezes, né? 1, 2 pessoas, alguns surfistas, algumas pessoas se exercitando, mas a maioria das pessoas ainda está dormindo, né? E aquele espetáculo acontecendo. Então, vem desse viver a cidade. Quando eu era criança, a gente passava, meu pai ia me levar para a escola e a gente passava ali na Vila Nova, depois da Jebalcar, tem aquela parte que a gente consegue ver a praia. E de manhãzinha cedo, né, nesse horário de ir para a escola, 7 da manhã, o sol ainda está por ali, né? Então ainda fica aquele cenário muito bonito. Meu pai aproveitava aquele horário sempre para fazer uma oração. Então é uma forma também de olhar para o lugar, aproveitar o momento, aquele presente de Deus ali, que é aquele amanhecer, né? E refletir, pensar e agradecer. Então, essa inspiração de trazer esse olhar para cada ponto do roteiro vem dessa vivência de que eu, de fato, vivo a cidade e eu paro para admirar cada beleza, cada florzinha, cada folhagem. Sou natural daqui. Natural de Imbituba. Que legal. E como o secretário Jackson, né, o secretário de Turismo, Cultura e Inovação, há pouco tempo falou aqui, registrou a sua vontade de ir e levar Imbituba a vários eventos. Inclusive, ele vai levar este material, né, para apresentar para outros municípios, outros países, para atrair o turista para cá. E a tua expectativa, assim, sonho, onde tu deseja que esse documentário, né, que esse material feito com muito carinho chegue? Quando a gente começou o projeto, a gente sabia do potencial que ele tinha, né? Tem uma frase muito famosa, que me fugiu agora o autor, mas que ele diz que se queres te tornar universal, fale sobre tua aldeia, né? Porque é no local, né, que a gente tem essas experiências que são compartilhadas, né, essas emoções que as pessoas em qualquer lugar do mundo se conectam, né? E aí quando o documentário e o guia começaram a tomar forma, a gente começou a perceber que de fato ficou um material muito bonito, ficou um material rico, com bastante informação, com dicas, acessível, né, para todos os públicos. Então acabou que eu não tenho noção, né, ainda do que pode acontecer. Um fato é que todo o material ele está 100% disponível gratuitamente na internet. Então, tanto o guia quanto o documentário, eles estão disponíveis para que o acesso a eles seja universal. Então, realmente, a potência, né, desse material aí viralizar, né, ou de ter uma grande repercussão é muito grande. E é claro que é o que a gente espera, né, que leve o nome de Imbituba de uma forma muito bonita para o mundo. Hoje, aqui nesse evento de celebração, desse dia tão especial, a gente vê que tu recebesse muitas pessoas, né? Muito carinho, muito abraço. Quem é que fez parte, então, desse dia de hoje aqui?
Olha, muitas pessoas da minha família, né, meu marido, meus pais, meus sogros, meus padrinhos, minhas amigas, né, muito queridas, pessoas que eu desconheço, né, que vieram prestigiar o evento, que eu acabei conhecendo, e é muito gostoso, assim, né, porque como tu falaste, são coisas que todo mundo vê todo dia, né? Mas aí quando a gente coloca esse olhar diferente, esse olhar do drone, né, visto de cima, é como se a gente tivesse a magnitude, né, do lugar onde a gente vive. E isso conecta, né, a gente com as pessoas. Então, eu acho que isso nos aproxima, né? A gente também se conheceu agora e aí vai criando essa relação, esse vínculo. Acredito que aqui hoje tinham somente pessoas que realmente gostam da cultura local, valorizam a cultura local, né, e gostariam de conhecer mais essa novidade, mais esse projeto, prestigiar, porque a gente, de certa forma, é carente, né? Esses momentos, eles são muito importantes porque mostram como a gente é carente de momentos assim, né? A gente às vezes vai a grandes cidades, viaja. Não precisa, né, nem ser para fora do país, às vezes a gente vai em São Paulo, Florianópolis, que já é aqui mais pertinho, a gente já sente uma cultura mais viva, mais presente no dia a dia das pessoas, né? E aqui a gente ainda não sente, assim, né, esse pulsar da cultura local. E acredito que as pessoas que estiveram aqui hoje vão ajudar a levar, né, esse sentimento aí também para casa, para os amigos, para os familiares, e replicar essa sensação gostosa que a gente está sentindo hoje. Com certeza! E você que está ouvindo aí, solicite o link, então é muito fácil acessar esse documentário. E passe para seus amigos, vizinhos, familiares. Com certeza irá pelo mundo. Eu vejo muito brilho nesse olhar, desejo muito sucesso com esses projetos e que seja muito feliz e continue assim despertando, arrepiando as pessoas, porque foi de arrepiar mesmo a apresentação, tudo que nós vimos ali, vivenciamos, parecia que a gente estava dentro daquelas praias, né, pertinho das dunas, e com certeza ali estava o divino e vem de ti. Vem de alma, vem do divino que está dentro de ti toda essa maravilha. Por isso que tu consegue transmitir. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. E agora nós estamos com a Mariane. Mariane, ela é gerente de museus e patrimônio cultural. Seja bem-vinda, Mariane. Obrigada. É um prazer receber o documentário aqui. Muito obrigada. Que legal. E que profissão linda, hein? Tu gera cultura, tu busca, tu traz, né, vivo a identidade cultural da cidade. Sim. Ser gerente de museus e patrimônio cultural, né, hoje junto à diretoria de cultura, né, a gente tem aí uma gama de produtos culturais para estar trabalhando, mas principalmente essa comunicação de quem faz a cultura e da cultura do município, né, essa relação que a gente tem. Então, tanto o Museu da Baleia, que hoje é um dos nossos museus aí que está aberto ao público, aberto à visitação, que foi o local onde a gente teve aí a ilustre presença de todas essas pessoas para poder receber o documentário, tanto os outros patrimônios culturais que a gente tem, tanto material quanto imaterial. Então, para a gente é muito importante estar aí ajudando um pouquinho a cultura de Imbituba. Que legal. E aí tu tens assim na tua outras funções assim dentro desta pasta, dentro dessa gerência, né, de museu, de patrimônio cultural da cidade? Sim. A função, né, dessa gerência de museus e patrimônio cultural é cuidar e também formar novas instituições museológicas, né? Eu tenho aí 5 anos trabalhando em uma empresa de museologia, trabalhando no ramo da museologia, que tem suas especificações, tem todos essas nuances, né, que uma profissão como historiadora que eu sou tem dentro da museologia. Então, essa pasta ela foi instituída para fortalecer essas instituições culturais da cidade, junto com o próprio patrimônio cultural. Que aí a gente está falando sobre patrimônio material, né, desde as edificações, ou o próprio acervo que a gente tem, ou também o nosso patrimônio imaterial. As cantigas, as celebrações e todas as localidades que a gente tem aí que fazem esse patrimônio material girar e estar circulando no território. E algum projeto assim que vocês executaram recentemente? Então, a gente tem aí recebido muitos artistas da nossa cidade que já movimentam, né, através de digitais, o patrimônio cultural, né? Os Caminhos dos Butiazais, né, esse documentário ele é um fruto disso.
né, da Lei Paulo Gustavo, né? E aí a outra gestão já a gente vem dando essa continuidade dessa execução. Então a gente está aí mapeando também todo o que a gente tem de patrimônio na cidade, o que a gente pode estar fortalecendo. O Museu da Baleia a gente quer continuar também junto, fazendo junto aí nesses 3 meses, para que a gente consiga dar continuidade nessa gestão, todo um trabalho que já vem sendo desenvolvido pela cultura. A gente vê que tu fala com muito carinho aqui do Museu da Baleia, né? E eu quero que tu destaque, assim, as pessoas chegam aqui, assinam, né, a sua presença e vão conhecer esse espaço que traz a cultura. Então, destaca para nós aqui o que mais te chama atenção, o que mais te emociona ver aqui nesse museu. Então, o Museu da Baleia, sempre quando eu converso com algum visitante, né, que eu costumo estar aqui às vezes junto com a equipe, enfim, eu até faço um pouco dessa mediação guiada, essa visita guiada, eu falo que é um lugar de memória. Os lugares de memória, muitas vezes eles nem precisam ter materialidades, paredes, com 4 paredes. São lugares que remetem a uma memória. O Museu da Baleia está intimamente ligado com a memória da população, dessa comunidade de pescadores, né, uma comunidade pesqueira tradicional. Aí a gente está falando, né, de todo um sistema pesqueiro e tradicional que vem se desenvolvendo há muito tempo, cerca de 200 anos. Então a gente está aí falando sobre toda uma comunidade que teve, sim, esse local onde a gente está, né, que é a nossa antiga armação baleeira. Então deixou todo o significado, esse acervo, para que a gente conte essa memória, essa história hoje. A história da caça às baleias no território, ela é ligada com a própria história do desenvolvimento daquela comunidade, naquela época, né? A gente, como historiadora, a gente sempre fala sobre o anacronismo, né? A gente não pode estar trazendo conceitos atuais para agora. Então, o pessoal tem memória, que vem aqui, vai falar do acervo, que quando era pequeno, né, viu, presenciou, né, toda essa história. E a gente preserva um pouco disso e também continua contando atualmente o que é essa preservação das baleias no território, junto com essa história. Então a gente teve aí uma história, né, da caça, da matança, de tudo o que aconteceu, e hoje esse animal vem sendo preservado e cuidado, tanto por essa comunidade, mas por toda a Imbituba, né? Tem um espaço Kids aqui, né, que as crianças podem manusear um livro muito interessante. E como é que faz? As pessoas podem vir trazer alguns materiais? Vocês resgatam também? Sim, a gente tem esse espaço aqui, que ele é reservado, né, para as crianças que vêm aqui. Então, quando a exposição, a gente costuma fazer a visita guiada também com crianças, né, mas ao terminar ou a visita guiada, ou às vezes a criança também não quer estar fazendo toda essa visitação, olhando. Então a gente vem aqui, a gente tem alguns desenhos para elas pintarem, tem o nosso livro ali que conta também a história da pesca, né, tanto da baleia quanto também do pescador. Vai falar um pouquinho de uma forma mais lúdica para a criança, porque a criança, ela chega no museu e ela fica bem triste, porque matavam baleias. Então ela tem esse emocional aí. Então o livro, ele conta um pouquinho do quanto as famílias necessitavam na época de sustentar os seus filhos. E caçar baleias, né, pescar baleias era muito mais rentável muitas vezes do que a pesca com o peixe, né? Então isso ajudou também a sustentar muitas famílias. Então a gente tenta também trazer um pouquinho dessa história para eles, de uma forma que a gente consiga compreender que era por motivos econômicos, né? Uma necessidade. Uma necessidade da época, né? Isso também é essa vertente da história. Então o museu, ele tem essa característica, né? Toda instituição museal, por si só, ela já é um espaço de educação. Então a gente está aí com novos projetos também que a gente quer implementar para poder trazer as crianças para o museu, e que o museu não é coisa chata, não é coisa não é só peça antiga, né? Enfim, tem ainda um estigma, né? O museu é chato, as crianças às vezes acham, né? Mas aí a gente tem toda uma ludicidade que a gente pode desenvolver, inclusive falando sobre a própria anatomia da baleia e sobre como ela vive, e a gente quer fortalecer isso cada vez mais. Elas estão expostas aqui, né, a carcaça da baleia. Sim. Tem uma adulta e uma mais jovial. Sim, a gente tem esse acervo aí, que são 2 esqueletos, né? E esses esqueletos, eles foram doados para cá, para o museu, né? Foi no passado, essa doação. Então, ocorreu essa doação. Então, a gente tem aí um esqueleto de uma baleia filhote, uma baleia franca. Ela tinha 2 semanas, né? Ela encalhou aqui no território, e a gente tem
uma jubarte juvenil. E é os que chamam muita atenção esse acervo, porque tanto pelo tamanho quanto a própria anatomia é bem interessante. Aqui nesse outro lado também, né? A gente vê o ciclo da vida. Isso, essa foi uma exposição que foi montada por um artista, o Renato. O Renato é um grande artista aqui da cidade. Inclusive, ele tem uma exposição para inaugurar também esse ano, apoiado pelo Procult, e ele trabalha somente também com os animais marinhos, né? Então, o Renato é um artista incrível e ele quis fazer um pouquinho esse ciclo da vida, né, da baleia. Essa questão que ela vem para o território para ter os seus filhotes, depois a amamentação, nascimento e todas essas fases aí retratadas lindamente pelo Renato. Muito legal. Eu quero que tu finalize, então, convidando as pessoas a virem aqui nesse espaço, terem todo esse conhecimento, né, e levarem para casa, né, todo esse espaço lindo e principalmente na preservação. Sim. A gente convida, né, toda a comunidade, todos os visitantes também. A gente recebeu aí em janeiro 1.200 visitantes em um mês, então é um número bem expressivo, né? Então a gente vai estar cada vez fortalecendo. Então convidar para que venham fazer uma visita no museu, conhecer um pouquinho dessa história. A gente tem uma visitação gratuita, tanto a visita mediada quanto uma visitação livre, espontânea, e conhecer um pouco mais de Imbituba através da história também das baleias, né? E parabéns também, né, por esse cargo importante, gerente de Museu e Patrimônio Cultural da cidade de Imbituba. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que veio fez parte de todo esse trabalho. Ela que é agente cultural, Alessandra Santos. Bem-vinda! Obrigada. Que coisa boa ter você aqui junto com a gente. Teve uma participação especial. Imagina, é muito gratificante estar aqui, né, fazendo parte do lançamento desse projeto, né, que a gente fez parte, né, junto desde o início, né, e que é de imensa importância para a nossa cidade, assim. Que coisa boa, né? E a tua participação foi através da prefeitura, né, que tu tinha um cargo importante. Sim, né, eu trabalhei na gestão cultural aqui de 2019 a 2024. E aí, dentro dessas atividades, durante esses anos, a gente fazia muita parceria com as entidades, né? E o Mariscão da Zimba, né, sempre foi grande parceiro da cultura aqui da cidade, né? E um grande apaixonado por contar histórias, né? E a gente sempre fazia essas atividades assim. E quando surgiu, né, um recurso federal para estar fazendo, né, o edital para estar fazendo essa parte, né, esse fomento do audiovisual, foi bem gratificante, assim, né, que o Célio já... Ai, Alessandra, porque sempre que ele vai fazer os projetos, ele diz, o que tu acha, né? Estou pensando em fazer isso. Não, senhor, é maravilhoso, sabe? É um produto que realmente a gente precisa, é um material que a gente precisa ter registrado aqui, né? Tanto para a memória da nossa história, tanto para a divulgação da nossa cidade. Eu disse, não, é isso aí. E aí ele já conhece a Manu e ficou esse lindo trabalho, assim, foi bem emocionante hoje participar aqui do lançamento. E hoje, como agente cultural, como é que tu vê esse material, né? Onde tu acha, assim, né, deseja que esse material chegue, assim, tu como agente cultural da cidade? Então, pra gente, né, que trabalha com cultura, ter um material assim, né, nessa qualidade é muito importante, né? Até para mostrar mesmo para os governantes, né, que a cultura, para que a gente tenha essa valorização, né? Porque a cultura num geral, né, mas vou falar um pouco aqui sobre a nossa cidade, a gente sempre tem que fazer as coisas e provar que nós somos importantes, que nós somos essenciais, tem que estar sempre provando, né? E esses produtos, né, que estão surgindo agora com os resultados dos editais, esse produto de excelência e qualidade, tipo, para a cidade, vamos dizer assim, que é uma afronta para dizer assim, olha, nós estamos aqui, né? Sim. E olha como somos importantes, porque hoje, aí agora falando um pouco sobre gestão mesmo, gestão governamental, um material desse, né, tipo o documentário, né, tanto o documentário quanto o catálogo, tipo, se fosse para tirar recurso próprio da prefeitura, ele sairia muito caro.
muito caro mesmo, entendeu? E fora que imensas burocracias que teriam que ter, muitas vezes não entregam um material de qualidade, também por conta de N situações. E através do recurso que veio para a cultura, né, de um recurso federal que veio para a cultura, a gente está entregando, né, como a própria Cris falou aqui durante o lançamento, que é um presente para a cidade. Então, tipo, esse material, tanto o catálogo quanto o documentário, ele é um presente para a cidade. Ele é um presente para os governantes da cidade, que vão estar podendo utilizar isso para divulgação. Ele é um presente para toda a comunidade, porque é a nossa história que está sendo falada ali, né? Então, é um presente para os professores, porque podem estar trabalhando com esse tipo de material com os alunos de uma forma mais interativa, né, através de audiovisual. Então, tipo, realmente é um presente. E quem trouxe esse presente para a cidade? Foi o recurso da cultura. Então, nós somos importantes, sim. Nós somos... tem que ter essa valorização por parte governamental, né? Tipo, porque às vezes eles acham que a cultura, né, não precisa de recurso, ou que não quer investir nisso, né, por conta de que é melhor fazer rua, posto de saúde. Não é que isso não é importante, mas nós somos tão importante quanto essas outras áreas. Então, eu acho que esses produtos que a gente está recebendo agora na nossa cidade, e esse produto que o Mariscão está lançando hoje, ele é de extrema importância para isso. Imagina assim, esse vídeo, né, tipo, quantas pessoas não vão ter acesso, não vão estar sabendo da nossa história, não vão estar conhecendo o nosso butiá, né, que está em extinção. Então, de conhecer essa parte que faz parte da história da nossa cidade, né? Sim. Então, a nossa cultura local. Sim. Além de ter o material palpável, né, o guia, também através de um link, de um QR Code, tudo muito moderno, vai ter acesso para o mundo inteiro. Sim. E com certeza, se foi uma verba de governo federal, isso é importante para o nosso Brasil. Sim. Divulgar a nossa cultura, divulgar a beleza que tem em Imbituba. É surpreendente ver, né, um documentário como esse e arrepiou. Qual foi a parte que mais te arrepiou, que mais te emocionou? Então, eu moro na Divinéia, né? Então, tipo, ali para mim é como se todas as partes que passaram ali, principalmente ali a Praia d'Água, a Praia do Porto, o quintal de casa, né? Então foi assim, uma memória afetiva muito grande, assim, né? Então, tipo, eu me sinto muito orgulhosa de ter feito, né, ter contribuído para que a gente pudesse trazer essa verba, e mais orgulhosa ainda de ser, né, tipo, bem bairrista, né, mas de ser o Mariscão da Zimba que está colocando, né, que colocou em prática essa ideia para a nossa cidade, assim, que também é do meu bairro, né, que eu acho que o amor que o Célio sente em contar sobre essa história, eu acho que vai muito além, né, porque a gente acaba mexendo com a nossa história, com a nossa infância, né? Isso traz muito mais energia, né? Agrega muito mais quando tu fala do coração, assim, né? Tu traz algo que é teu, é uma partezinha da nossa vida que está ali dentro do documentário, né? Daquele vídeo. Então, quando ele passava ali, entrando ali no caminho da Praia d'Água, né, do Farol, o Pico da Diva, tudo são cenários que é muito familiar pra gente, né? Isso é muito legal, assim, é gostoso, né, de tu estar levando assim uma parte da tua história, da tua cidade, do teu bairro para outras pessoas, né? Com certeza, nas tuas mãos esse material também vai ir pelo mundo inteiro. Quero te parabenizar, tanto por essa profissão de agente cultural, quanto ter feito parte de tudo isso. Parabéns. Obrigada. Eu é que agradeço, assim. Só quem vive é que sabe, né? Só quem trabalha com cultura é que sabe o quanto é gratificante quando a gente vê algo que às vezes estava só na tua cabeça, né? E tu vê o projeto, tipo, concretizado, realizado e transformando vidas e transformando sonhos, né? Então, tipo assim, quando o Célio estava falando ali na frente, que ele falou, parece assim que, tipo, veio um mini flashback assim, na minha cabeça, e eu lembro dele lá
tipo, conversando, Ale, o que tu acha disso? Eu disse, eu acho que é maravilhoso. E depois ver todo o processo dele, falando, ai, tá ficando lindo, ai, porque nós vamos pensar isso. E hoje ver isso concretizado, assim, é surreal, assim, é um sentimento de gratidão que não tem como eu expressar isso com palavras, assim. Lindo, muito linda a tua fala, muito linda a tua expressão, o teu brilho no olhar quando tu fala de tudo isso. Eu quero agradecer a tua participação e seja muito feliz nos teus projetos como agente cultural, que é tão importante para a nossa cidade. Obrigada e até a próxima. Espero que logo a gente tenha mais um bate-papo desse em outro evento cultural, né? Levando outros produtos e divulgando mais a nossa cidade e a nossa cultura local. Estamos aqui com a Ingrid Nascimento Silva, ela que foi uma participante do documentário. Hoje foi o lançamento, então, do guia e do documentário, e ela vai falar um pouquinho para nós da emoção de ver o documentário, de se ver, né, de estar presente, de fazer-se presença num momento tão especial desse lançamento do documentário. Isso é muito gratificante, né? Estarmos contribuindo, né, com o Butiá e com a cidade, né? Porque um está interligado ao outro, né? Ele está inserido aqui. E essa fruta riquíssima, né? Que não só o sabor, o gosto da polpa dela, né? Como o coquinho que nos remete à infância, né? Nesse documentário riquíssimo, né? Onde mostra todas as belezas da nossa Imbituba, né? E a riqueza do nosso Butiá, né, que se faz presente na cachaça, no licor, numa geleia, num suco, se faz presente no artesanato, nesse resgate riquíssimo, né, do trançar a palha do Butiá e da forma, né, uma bolsa, um chapéu, um cinto. Isso é maravilhoso, a gente poder estar fazendo parte desse resgate, dessa propulsão, desse olhar para o nosso amarelo ouro Butiá, né? E tu fala com muita propriedade de resgate. Tem mais alguém da família, assim, que já utilizou, já trançou a palha, ou já utilizou? Sim, a minha avó materna, né? Depois de eu estar inserida, né, no artesanato, é que eu vi das minhas tias que a minha avó pedia para o meu avô ir atrás da cera de abelha para passar no cordão, para poder deslizar na costura das tranças para dar vida ao chapéu, né? Então a minha avó materna, a avó Lealcina, fazia o chapéu com a palha do Butiá, né? Para o vô ir pescar ou vender o peixe ou para estar lá na lavoura e os vizinhos, os conhecidos, né? Estarem fazendo o uso do chapéu, né? Então as tias sentavam ali em volta enquanto a avó fazia e o vô ia atrás da cera. Que lindo esse resgate, né? E sentar com os filhos e com os alunos, enfim, com as crianças e contar essa história, né? Resgatar tudo isso, trazer essa identidade desse fruto que é tão saboroso. O que mais que dá para fazer com o Butiá? Gente, assim, ó, inúmeras coisas. Tu tem a polpa do Butiá e aí tu faz, né? Com a polpa tu vai fazer o suco, tu faz o licor. E aí tu vai fazendo pães, bolos, doces, brigadeiros, que agora minha filha bota a mão na panela, no leite condensado, e a Catarina vai fazendo a produção dos doces, com ela, né? Do brigadeiro, da trufa, né? A Catarina é a responsável por ela. Então, assim, ó, é uma coisa muito rica, muito rica. Então, tu faz um molho agridoce, tu faz uma mousse. Gente, assim, ó, é o que a imaginação te permitir. A cuca, aquele creme em cima da cuca, do pão, do bolo. É assim, ó, te remete, né, à tua infância lá embaixo do pé do Butiá, colhendo e comendo. Quem prova, né, o doce, aí fecha até os olhos, assim, os olhos brilham. Meu Deus, tem Butiá? Claro que tem, é de Butiá mesmo. Que legal. E assim tu fala sobre a colheita. É importante, assim, porque aqui a gente está representando, né, a cachaça, o licor, o cesto. Isso, mas até chegar nesses produtos teve um processo muito intenso, porque ele fica lá no meio do mato, ele fica lá no morro, ele tem um difícil acesso muitas vezes. Isso não é fácil. Já participasse assim? Sim, a gente vai, sim, exatamente no mato, propriamente dito, né? No meio do butiazal, a gente vai lá, coleta as folhas, não é qualquer folha, não é as de baixo, onde estão queimadas, ruídas ou com pinguinho de fungo, né? Tem que ser as do meio, né? Não pode ser as de cima, que é a vida do butiá, né? Tá ali, né? No olho dele, né? Não pode. Então, é as que estão no meio, com qualidade. Tu vai lá coletá-las, ideal quando não tem produção de flores nem de fruto, né?
É o ideal, né? Que querendo ou não, tu tá fazendo uma poda, né? E a planta sente. E tu tem que pedir licença, né? Porque ela é um ser vivo, né? Então, né? Essa majestade toda, né? E aí tu vai ter que secá-la, né? Ao sol, não pode pegar sereno, não pode pegar chuva. Depois tu tem que debulhar da nervura central, né? Debulha ela dali. Depois tu tens que também separar a nervura central de cada folhinha, onde a gente não desperdiça ela também, a gente usa no tear. As laterais da folha, tu vai raspar, né? Seria assim, tirar aquela resina, né? Tu vai amaciá-la para ela torná-la aciável para te conseguir trançar, né? Com a palha do butiá, porque não é fácil. E aqui nós estamos com vento nordeste. É melhor o nordeste, apesar de que às vezes nos deixa fora da casinha, mas o vento sul resseca, então atrapalha o trançado, atrapalha o amaciamento, atrapalha a costura, a folha resseca parte. Então o butiá, assim, ó, é algo assim surreal trabalhar com ele. Assim, tu tem que trabalhar toda essa paciência, esse amor, esse lidar com ele. Não é fácil, a resistência é grande. Que legal, eu fico impressionada assim com essa verdade, com essa fala e com todo o conhecimento. Tens essa prática aí há tempos já? Então eu comecei, né, com o butiá propriamente dito, mais, vamos dizer, profissional. Em 2016 que eu conheci a despolpa do butiá, né? E aí começamos com a polpa, né? Aí tu vai fazendo o preparo de geleia, da butiazada, que é um doce firme como a goiabada, né? E aí tu vai trabalhando os outros produtos, os demais produtos que é possível fazer com a polpa do butiá. E é uma imensidão de produtos, né? Em 2018, então, eu venho a conhecer o projeto Costa Butiá, né? Que aí é o artesanato, esse resgate da trança com a palha do butiá, né? Que inicialmente nós começamos com o chapéu, né? As chapeleiras tradicionais que nós temos aqui nas cidades, né, de Imbituba, de Garopaba, né? A minha avó veio lá de Garopaba, então está muito, né, inserido, muito unido, né? E aí depois a gente foi dando vida, né? Às bolsas, aos chinelos, às mandalas, né, aos peixes, e aí assim é uma infinidade de produtos que tu consegue, né? Aos cestinhos, aos porta-vasos. É uma imensidade de produto que tu consegue dar vida com o butiá. E tu não desperdiça nada. O próprio bagaço da despolpa, tu usa fibra para confecção de carrancas, de cestinhos, né? E vários outros materiais. É um material que dá para ser usado na acústica, porque ele é não inflamável. Então ele faz, né? Tem capacidade, né, de fazer essa acústica boa, né? E é um material que seria não desperdiçado, porque a gente usaria na matéria orgânica, né? Mas aí tu consegue dar vida, né? A vários produtos com ele, né? E o próprio coquinho, né? Aqui eu estou usando. Esse coquinho não é o nosso, esse é o coquinho do Rio Grande do Sul, né? Então tu faz as biojoias, né? Então aqui tem o quartzo verde, que trabalha muito a saúde, e o coquinho, né? Então essa força da natureza, né? Tu consegue carregar ela de N madeiras, né? Então que legal, e eu quero te parabenizar e dizer que a Costa do Butiá tem as redes, vocês são muito, muito unidos, assim, a gente vê muita divulgação do material de vocês. E eu quero que tu deixe onde a gente encontra, né? Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo licor aqui. Aí onde é que eu compro, onde é que eu adquiro esse material? A parte comercial, o contato é diretamente comigo, né, Ingrid, né? É no 48 999 75 5196. Ou a parte alimentícia ou a parte de artesanato. Pode entrar em contato e a gente leva até você ou a gente traz você até nós. Agradecemos, né, a tua participação. E pode entrar em contato, pode estar vendo os nossos produtos, a produção, pode estar testando em casa, né, com o material que tiver à sua disposição, o canal do YouTube, o Instagram, né, Costa Butiá. Procura Costa Butiá e está tudo lá disponível para você também. E aí nos contacte, nos leve para a universidade, para escolas, para outras cidades, como já fomos convidados. Parabéns por esse trabalho lindo. Continue sempre divulgando, né, a arte e principalmente a cultura, a preservação ambiental deste fruto, desse arbusto lindo aqui da nossa cidade. Gratidão, só temos a agradecer, né? E aí, assim, o nosso holofote, sim, o holofote está voltado, né, para a palmeira do Butia catarinensis, né? Lembrando, enfatizando mais uma vez, está ameaçado de extinção e a gente só protege aquilo que a gente conhece. Então, assim, ó, dá para ver que a gente não desperdiça nada, nem de folha, nem de fruto, tudo tem o seu uso. E aí a riqueza está aí, né? Tá aí. Então, assim, né, é mais
um canal de fonte de renda, né, para quem quiser usufruir e aí sim proteger, porque da maneira que, né, que a gente passa, que a gente pode mostrar trabalho com proteção, né? E essa é a nossa função aqui da Grooves Produções, também trazer essa preservação e divulgar essas ações, assim como a Costa do Butiá e todas essas atividades que foram feitas, foram lembradas através desse documentário lindo, através desse guia que foi lançado hoje aqui no Museu da Baleia Franca, em Imbituba.